Olha só, eu já tinha terminado de gravar todos os vídeos que eu precisava gravar hoje. Estava aqui editando no computador quando começaram a pipocar algumas mensagens um pouco, digamos, mais estridentes do que o comum nos comentários dos meus vídeos. E boa parte deles mencionava o Pirula, criador de conteúdo, divulgador de ciência aqui no YouTube também. E eu gosto bastante do Pirula, inclusive já entrego aí, né? Se você clicou achando que ia ter treta aqui e tal por causa do título, você caiu na minha armadilha, porque o clickbait é o combustível do YouTube, mas você não vai encontrar briga aqui, você não vai encontrar ofensa, desrespeito, nem nada do tipo. Eu gosto muito do Pirula, o tenho em muita consideração, então isso aqui é apenas uma resposta a, digamos, o relato meio de memória um pouco turva que ele emitiu no seu vídeo, que fez alguns dos seus inscritos, seus fãs, virem se rebelar aqui contra mim na caixa de comentários. O que aconteceu? O que eu falei? O que o Pirula falou sobre o que eu falei que deu tanta revolta? E o que isso tem a ver com as bolsas? Porque essa é a parada é mais importante. Eu comecei a gravar esse vídeo antes de editar os outros que eu precisava, porque eu acho que esse vídeo saiu logo depois do meu vídeo sobre as bolsas, o timing fica melhor. O que aconteceu? O Pirula fez um vídeo no seu canal explicando um pouco sobre o que ele descreveu como o apagão das bolsas da CAPES. E o Pirula, obviamente, é alguém que tem muito mais respaldo nessa área, tanto é que o vídeo dele é mais longo e mais detalhado, ele cita vários detalhes que eu não sabia, porque minha pesquisa não foi tão aprofundada quanto a dele. Ele tem o famoso local de fala, ele sabe disso, é a vida do cara, então se você quer entender melhor esse lance das bolsas, o vídeo dele é muito mais completo do que o meu. Enfim, em um momento do vídeo, exatamente no minuto 23, ele comenta sobre algo que ele acredita ter uma parcela de culpa nesse cancelamento das bolsas, que felizmente foi revertido. Ele fala de pessoas como eu, ele me menciona nominalmente, que fizeram vídeos demonizando a pesquisa científica acadêmica no Brasil. E ele se refere a... Ele não fala diretamente, e eu imagino que é porque ele só não lembrava, né? Se fosse alguma outra pessoa, talvez eu tivesse mais má vontade de dizer, ele não mencionou para que as pessoas não fossem procurar e ver que ele não estava lembrando bem. Não, eu sei que não foi o caso, ele visivelmente só não lembrava muito bem do meu vídeo. Eu acho que as memórias dele sobre o meu vídeo foram piorando ao longo dos anos, mas a gente fala sobre isso. Ele fala de um vídeo que eu fiz na ocasião, há 6 anos atrás, que era sobre uma tese de mestrado do Banheirão. Talvez alguns de vocês lembrem, talvez não. O vídeo foi muito controverso na época, foi derrubado pelo autor da tese do mestrado e tal. Mas basicamente é uma tese de mestrado da Universidade Federal da Bahia, que o cara era bolsista do CAPES, se não me falha a memória, ou alguma outra instituição semelhante. Enfim, é relativamente relevante. Ele era bolsista e o seu trabalho foi uma tese sobre a prática de encontros sexuais anônimos no banheiro lá. Era um relato autoetnográfico, ou seja, o cara que participa daquilo está descrevendo a prática. É uma metodologia comum dentro da sociologia e tal, eu não estou dizendo que é inválido essa metodologia em si. É porque a tese em si era extremamente mal escrita. Era basicamente, você pegava, eu acho que uns 60% do texto parecia um conto erótico, mano, em primeira pessoa, sério. A situação era um pouco engraçada e eu satirizei aquela tese especificamente. Na época, compreensivelmente, muitos acadêmicos se enfureceram com o meu vídeo, porque eles absorveram a brincadeira, a sátira que eu estava falando, como se eu estivesse dizendo que nenhuma bolsa deveria existir, como se eu estivesse categorizando toda a produção acadêmica científica no Brasil como aquilo, como se eu estivesse dizendo que são todas daquele jeito. Obviamente não era argumento, né? Eu só estava rindo daquele caso específico. Era muito insólito, a tese era muito mal escrita, e eu, sinceramente, não achava que aquilo ali justificava o investimento público. Minha opinião de leigo. Se, obviamente, o coordenador do curso autorizou, né? Não que porque foi o coordenador do curso que autorizou algo, quer dizer que está acima de qualquer crítica, né? Isso seria uma falácia de autoridade, mas enfim. Como eu estava dizendo, esse era o vídeo, né? Eu estava rindo, lendo alguns trechos da parada e satirizando a ideia de um estudo, uma tese de mestrado sobre isso, recebeu, né, uma bolsa e tal. Eu consegui ofender várias pessoas com aquele vídeo. Eu ofendi acadêmicos, como foi o caso, né? Ofendi parte da comunidade LGBTQ, que achou que por eu estar rindo daquela tese, daquele conceito lá, eu estou invalidando qualquer tipo de estudo sociológico sobre sexualidade, como se eu estivesse ridicularizando a comunidade gay como um todo. E não era o caso, obviamente, mas eu entendo que certas pessoas vão sempre se sentir um pouco mais sensíveis com certas críticas. Por exemplo, acadêmicos que viram aquele vídeo
alguns pareceram interpretar que eu estou invalidando qualquer tipo de bolsa, qualquer tipo de investimento estatal na educação, o que não é o caso. E algumas pessoas achavam que aquele meu vídeo era um ataque à comunidade LGBTQ. Naturalmente eram pessoas que estavam passando pelo meu canal de primeira viagem. Quem me acompanha há mais tempo, pelo meu longo histórico de como eu me pronuncio sobre essas pautas, sabia que não era nenhum ataque homofóbico. Mas enfim, faz parte, tem muito sinal trocado na internet, nem sempre vão entender o que você está falando, eu entendo. Nem sempre a sua intenção é o único fator que importa em como a mensagem vai ser interpretada, eu sei, eu dou esse crédito. Enfim, no vídeo, o Pirula, como eu falei, e é por isso que eu dou crédito, ele visivelmente não lembrava do meu vídeo. E ele deu a entender que, na verdade, o vídeo era sobre vários exemplos, ele falou no plural no vídeo, né, que eu tinha pego alguns exemplos, e aí ele vai e fala que eu fiz aquilo para dar a entender que 100% das bolsas, das teses, do mestrado e tal, são inválidos, são ilegítimos e não deviam ser financiados com dinheiro público. Obviamente não era o caso. E eu penso que o Pirula, ele simplesmente não lembrava muito bem do vídeo. Realmente, eu acho que foi esse o caso. Eu acho que se ele tivesse reassistido o meu vídeo antes de gravar aquele, talvez ele nem me mencionaria. E aí ele dá a entender que esse vídeo teve algum tipo de... teve uma parcela de responsabilidade no que o Bolsonaro fez com as bolsas do CAPES. Da CAPES, na verdade. É artigo feminino, eu sei dessa. Porque eu pesquisei no vídeo recente que eu não lembrava. E eu acho que isso é hipervalorizar o meu alcance e a importância do meu trabalho. Eu não interpreto o meu trabalho como tão influente assim, como o Pirula aparentemente interpreta. Ele menciona que o vídeo, os clipes do vídeo foram pincelados e jogados pra galera que é tipo fundamentalmente contra a faculdade pública, que é contra a comunidade estudantil, que eles veem como um bando de esquerdista, vagabundo. Então a gente entende um pouco dessa retórica. Nunca foi a minha retórica, certamente não era a retórica do vídeo, não era a mensagem, não era a intenção, de forma nenhuma. Mas a impressão do Pirula é que, como o vídeo foi usado por essas pessoas, eu tenho uma parcela de culpa, né, nesse fato. E eu acho difícil concordar com isso, porque eu estava apenas satirizando uma questão bem específica. Então, não sei se eu consigo interpretar dessa forma. E lembra que eu falei que o Pirula parece ter lembrado errado, ele se sensibilizou um pouco pela vida acadêmica, e aí ele, ao longo dos anos ele foi lembrando um pouco errado de alguns detalhes e tal. Eu acho que de lá pra cá saíram alguns outros casos igualmente cômicos de teses que muitas pessoas acham que não são exatamente merecedoras de financiamento público. E eu sei, antes que você fale, que nem sempre o que o leigo julga de um trabalho científico é válido. Eu sei disso. Eu sei que tem muita ciência assim, exata e muito específica que parece que não levaria a nenhum tipo de melhoria na sociedade. Na verdade, aquele estudo lá que parecia inútil, um dia pode servir para algo bem mais útil. E eu super concordo com isso. Mas, novamente, você leu aquela tese, mano? Eu sinto bastante certeza que essa tese não vai ser a base de o descobrimento de uma importante tecnologia ou um novo compreendimento sobre a sexualidade humana. Não tem nada de errado com um estudo financiado pelo governo, que seja, que estude a sexualidade humana. A sexualidade humana é uma parte importante da experiência humana. Quanto mais a gente souber sobre isso, melhor. Nunca foi esse o argumento. Porque aquela tese em si, mano, me desculpa, mas eu questiono, sinceramente, as pessoas que viram aquilo e falaram, não, mano, tá aí um artigo científico de muita importância. Novamente, eu sou um leigo, né? Quem sou eu? O Pirula falou isso no vídeo e eu concordo. Quem sou eu, na verdade, para julgar isso aí? Mas, novamente, você leu a tese? Eu desafio a ler aquela tese e discordar. Mas enfim, era isso que eu queria falar aqui. O Pirula só lembrou errado do meu vídeo. Ele deu ao seu público uma impressão bem diferente do que realmente era. Eu acho que quem vê esse vídeo dele e que não me conhece, ou que tem alguma birra contra mim, deve pensar que eu sou tipo uns malucos do MBL, tá ligado? Um ANCAP da vida, que é contra qualquer tipo, que não devia nem existir universidade pública, que não devia existir bolsa de estudo, que não devia se investir na ciência. Eu não acreditava naquilo nem na época e não acredito agora. Meu irmão, uma das instituições que eu mais assim, acho foda, eu fui lá visitar de tanto, era um sonho de infância, eu tenho camisa, eu tenho suéter, eu tenho jaqueta, eu tenho vários, né, fantasias de astronauta, a NASA, cara, eu sou um fã da NASA, o que é isso, se não investimento estatal em ciência, em tecnologia, em expandir o conhecimento humano? Então não, a ideia de que eu sou algum tipo de fanático anti-investimento estatal na ciência, no desenvolvimento do conhecimento humano, não é bem assim não. Mas me parece que muita gente, a julgar pelos comentários que eu recebi, muita gente que assistiu o vídeo do Pirula teve essa impressão de mim. Eu só queria esclarecer isso. Enfim, o que você acha sobre essa questão espinhosa parada? Aparentemente, não era o que eu esperava. Mas coloque, como sempre, nos comentários. Pirula, se você estiver assistindo, finalmente temos um vídeo de treta na internet.
Não, mas é isso, mano. Acontece, né? É tipo, eu até falei com o Pirula brevemente, a gente se falou no WhatsApp antes de gravar aqui o vídeo, e eu falei que eu super entendo isso, da questão da memória errada. Você experimentou uma parada e anos se passaram e outras coisas aconteceram e aí as memórias vão meio que se misturando. Eu acho que o Pirula, sinceramente, lembrava do meu vídeo como se eu tivesse, tipo, ridicularizando toda a academia pública brasileira, tá ligado? Como se eu tivesse... como eu falei, o fato de que ele usou o termo no plural, às vezes, falando que não, ele pegou alguns exemplos, quando na verdade era um só e tal. Eu acho que foi isso, ao longo dos anos ele foi acontecer outras coisas e aí as memórias vão se aglutinando e isso é normal, acontece com todo mundo. Todos nós temos... Você tem agora, nesse momento, memórias que não são exatamente o que aconteceram. Isso é simplesmente parte da natureza de como nós experimentamos as memórias. E é por isso que eu não tô nem chateado, mano. Me deu a oportunidade de vir aqui e trabalhar mais uma vez, num sábado à tarde. Obrigado, hein, Pirula? Porra, agora eu tô com raiva.